Fala, meus queridos, apaixonados por futebol, assim como eu. Saudações rubro-negras. Então, vamos bater aquela bolinha? Nessa tarde gostosa aí de segunda-feira? Bater aquela bolinha rapidinha, 2 toques aí para não enferrujar, né? Para não enferrujar. Vamos lá? Então vamos. Ricardão, por que tá vestindo com a camisa da seleção, hein? Vai ter jogo aí? Olha, cara, confesso pra você que eu não sei. Estou da mesma forma que vocês por fora de seleção brasileira. Aliás, há algum tempo que eu não me importo mais com seleção brasileira. Mas hoje eu acordei nostálgico. Acordei nostálgico com os velhos tempos. Fui lá revirar lá na minha mente momentos marcantes da história do futebol brasileiro. E nos meus 65 anos de idade, tenho alguns causos para contar de futebol. Em 1962, eu tinha 6 anos de idade, quando o Brasil sagrou-se bicampeão mundial. Olha, isso fica marcado na nossa mente. Quem viveu essa era, assim como eu, essa era mágica do futebol, em que a seleção canarinho, o Scred canarinho, quando entrava em campo, impunha respeito aos adversários, porque jogava futebol vistoso, futebol de primeira. Então isso trazia um orgulho para nós brasileiros. Já foi o tempo, né? Muito tempo atrás. Mas eu me lembro bem de 62, tinha 6 anos, minha mente já era bem clara com relação a isso. E lembro de alguns fatos ocorridos, né? E nessa época nós não tínhamos transmissão pela televisão ainda, nem em 58, nem em 62. Nós só fomos ter o primeiro televisionamento ao vivo de uma Copa do Mundo em 70. Mas se ouvia pelo rádio, nós tínhamos o rádio para ouvir. Me lembro que morava em Maria da Graça, na rua Miguel Cervantes, e eu, meu pai, minha mãe, minha irmã era muito pequenininha, e a gente ouvia essa partida em que o Brasil se sagrou campeão, ganhando de 3-1 da Tchecoslováquia. 3-1 da Tchecoslováquia. O Brasil deu show nessa Copa do Mundo. A partida foi realizada no dia 17/6, portanto eu já tinha 6 anos de idade, né? E foi às 2h30 da tarde, né? No Estádio Nacional do Chile, né? Com um público mais ou menos de 68 mil pessoas por aí. E foi uma partida em que o Brasil foi soberano, né? Praticamente todos os jogos dessa competição. O Pelé jogou, obviamente, né? Pelé na sua segunda Copa, uma pena que já no segundo jogo dele ele se contundiu e ficou fora. E aí quem assumiu o protagonismo da competição foi Garrincha, né? Garrincha fez chover nessa Copa do Mundo, né? Literalmente falando. Ele jogou muito, jogou demais. Ele teve que assumir o papel do Pelé, né? Pelé se destacou em 58, quando chegou em 62, Pelé se contundiu, Garrincha teve que fazer chover, né? E fez chover mesmo, porque jogou muito Garrincha nessa Copa do Mundo. Creio eu que tenha sido a Copa, o melhor futebol apresentado dele foi na Copa de 62. E ele foi, para ter uma ideia, ele foi artilheiro junto com o Vavá nessa Copa. Tá? O time era composto por Gilmar, Djalma Santos, Nilton Santos, Didi, Zagallo, Vavá, Pepe, Zito, Bellini, Garrincha e Pelé. É preciso falar mais alguma coisa? Os reservas eu nem tenho aqui, nem anotei, tá? Mas eu não preciso falar nada, né? Qualquer um desses aqui jogaria em qualquer seleção de todos os tempos. Qualquer um desses aqui que colocasse se sairia bem, sobressairia, porque eram craques, sabiam jogar a bola. Poderiam não ter um aprimoramento físico, né, como os jogadores hoje têm, mas eles tinham muita técnica, esbanjavam o belo futebol. Então, eu digo assim, hoje, escuta aqui, moçadinha de hoje, né, esses jovens aí, né,
esses meninos de hoje. Moçadinha, olha aqui, ó. Se tem dúvida, vá lá no Google, pesquisa, vai no YouTube, que tem vídeos antigos das Copas de 62, não sei se tem 58, mas 62 eu sei que tem. Vá lá, pesquisa, dá uma... assiste, para você poder fazer uma comparação. Ah, porque o futebol era lento naquela época. Ah, porque os times europeus eram bobinhos. Que é bobinho nada. Bobinho é hoje, que o cara tem muito vigor físico, mas pouca técnica. Então, eles passavam fácil pela defesa. O jogador brasileiro, Garrincha deitava e rolava. Se o Garrincha jogasse hoje, ninguém ia parar o Garrincha, cara. Ninguém parava o Garrincha. Podia parar no vigor físico. Né? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, não tínhamos a tecnologia ao favor dos jogadores daquela época. Não tinha. Eu falei da bola de futebol, que praticava esse futebol profissional naquela época, né? Que você enchia uma bola de couro costurada com uma linha de nylon muito resistente, né? E levava uma câmera por dentro, né? E você enchia a bola, depois que ela inflava, que ela ficava dura que nem era como se fosse uma esfera de madeira. A chuteira a trava era de alumínio, cara. Não eram as chuteiras que tem hoje, que é ergonomicamente adaptável, né? É personalizada. Cada jogador tem uma chuteirinha para cada pezinho, entendeu? Já é feita sob medida. Não era assim não, cara. Eu ia na loja e comprava, eu calço 42, pá. E se tivesse apertado, ia jogar apertado. Se tivesse largo, ia jogar largo, botava algodão na pontinha. Era assim que era o futebol. Mas o futebol era jogado com amor. Era jogado com paixão. O jogador que entrava em campo, tanto com essa camisa aqui, como com a camisa do seu time, ele entrava para suar a camisa, para dar o seu suor, seu sangue lá no campo. Era por amor. Eu digo, dar o seu suor, entrava com vontade, com garra, entrava com disposição mesmo. E aí o cara suava a camisa. Não? O jogador sai de campo, o shortinho limpinho, o meião limpinho, a camisa limpinha, o cara não dá o carrinho, não tem aquela disposição. São poucos jogadores hoje. E naquela época você via e era constante. Seja pelo seu time, seja pela seleção. O jogador que era convocado para a seleção era um motivo de orgulho para ele. Né? O jogador ele se comportava como um atleta. Hoje não, hoje a mídia faz com que o jogadorzinho aí meia boca aí se transforme no astro, né? E aí essa garotinha, essa garotadinha aí, essa moçadinha aí, o mimimi, o cara é craque, joga muito, joga nada. Firula, qualquer um faz. Aí pegava aí na minha época no campo dos campinhos de pelado espalhado aí pelo subúrbio aí, que pegava aí 20, 30 que fazia essas firulas e fazia bem melhor do que esses camaradas fazem hoje. Entendeu? E aí o cara, a mídia, né? A mídia endeusa esses camaradas, ganham fortunas, né? Gostam mais de se aparecer na mídia do que mostrar o futebol em campo. E aí a gente vê o que acontece. Cadê o futebol? Cadê a seleção brasileira? Que hoje ninguém liga mais. Ninguém dá mais crédito, não dá valor. Naquela época dava valor. Então foi isso que eu resgatei para vocês. Aí ainda tem uma passagem que eu me lembro disso aqui, que é o povo comemorando, né, depois da conquista, nesse dia aqui, e no dia seguinte, quando a seleção chegou, desfilando em carro do bombeiro, aberto, em plena Presidente Vargas, a seleção toda e a multidão toda, aquela comemoração, aquela alegria. Era uma época mágica, era uma época muito gostosa de se viver, mais leve. Né? Não se vivia com esses temores atuais. Então era muito gostoso. A gente sentia orgulho de ser brasileiro, sentia orgulho de torcer pela seleção. Não que a gente deixe a nossa paixão pelo nosso país, mas eram outros tempos, eram tempos poéticos, tempos mágicos. Tanto no futebol como na música, enfim, eram outros tempos. Não dá para se comparar, tá, moçadinha? Não dá não. O que vocês estão vivendo hoje não é nem a sombra da maravilhosa época em que nós vivemos. E quem viveu, assim como eu, vai me dar razão. Ok, moçada?
eu vou, assim que eu, de acordo com o passar aí do tempo dos nossos vídeos, eu vou fazer outros, tá? 66, na Copa do Mundo de 66, que não nos sagramos campeões, mas, e também que não tinha ainda transmissão ao vivo, mas tinha passava os replays, né, dos jogos, né? Passava os jogos, toda a sequência de jogos da Copa do Mundo, e a gente assistia pela televisão, né? Eu, pelo menos, assim como outros meninos, assisti todos os jogos da Copa de 66, para vocês terem uma ideia. Era um atrás do outro. Eu acho que era a TV Tupi da época que transmitia, né? Fazia esse repeteco dos jogos. Eu assistia quase todos. Depois veio a Copa de 70, pretendo fazer um vídeo especial para esse, né? Essa camisa aqui, ela é de 2012. Desculpa, 2008. Ela é de 2008, tá? É uma camisa de 2008. Você tinha camisas passadas? Tinha sim, mas com o tempo, com o uso, lava, guarda, deixa muito tempo guardada, elas foram se deteriorando e não as tenho mais. Tá? Tinha. Era a época que a gente era apaixonado pelo futebol. E não custava essa fortuna, né? Não custava essa fortuna. Você vê uma camisa hoje, ela é de microfibra, não sei o que e tal. Na época lá passada, era de malha. Era uma malha comum, esgarçava. O cara usava uma vez só, duas, lavava e jogava fora. Que não prestava mais para nada, né? Mestre Gerson, o canhotinho de ouro que não me deixa mentir. Era assim, mas era por amor, tá? Todos que jogaram. E ainda lembrando, em tempo, lembrando que nessa seleção aqui, Zagallo e Vavá jogavam no Flamengo, tá? Era o jogador do Flamengo da época, tá certo? O Mengão representando aí na seleção. Tá ok, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo eu vou postar, num próximo momento, eu vou postar aí sobre as outras Copas do Mundo. Algumas particularidades que eu vivi. Tá legal, moçada? Então é isso aí. Saudações para vocês e fui.